Olá, povo de Deus, glória a Deus, graças a Deus, para recebermos as bênçãos do Senhor Jesus, conhecendo a palavra dele, conhecendo os mandamentos, o ensinamento que ele deixou para nós, glória a Deus, não é desprezando a Bíblia, né, que a pessoa vai ser abençoada, é a pessoa honrando, é a pessoa praticando o que a Bíblia ensina, que vai ser salvo. O Senhor Jesus vai levar para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o livro aqui de Números, capítulo 16. Glória a Deus. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pilete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então, esse povo aqui que fez rebelião estava questionando Moisés, aqui, falando que Moisés estava exaltando sobre esse povo aqui, que estava com rebelião, né? Esse povo aqui estava dizendo que Deus era com todo mundo, não precisava ninguém buscar a Deus, não precisava ninguém ir para o altar de Deus, né? Não precisava ninguém ir para o templo do Senhor adorar, que eles relegavam que Deus era com todo mundo, né? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si, né? Aquele a quem escolher fará chegar a si. Então é Deus que escolhe, não é o homem, é Deus. Deus que escolhe as pessoas para profetizar, as pessoas para abençoar. Deus que levanta profeta, sacerdote, né? Glória a Deus, levanta pastores para ensinar o caminho certo, o caminho que a pessoa tem que seguir, né? Continuando a fazer isso, tomai vós incensários, né? Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, né? Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais a Moisés a Corá, né? Ouve agora, filhos de Levi, acaso é para vós outro coisa de sobremenos, né? Somenos, né? Que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Então Deus não escolhe todo mundo para ministrar, né? É o que Deus escolher, glória a Deus. Aqui está explicando Moisés, né? Sobre quem Deus escolhe para ministrar no altar, né? Para abençoar o povo. O povo também que busca, né? Que queira crescer, né, espiritualmente, conhecendo a Sagrada Escritura, né? Glória a Deus. Continuando o versículo 10, ó. E te fará chegar a Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, né? Moisés fez uma pergunta, ó. E te fará chegar a Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Assim também procurais o sacerdócio? Então Moisés estava perguntando para esse povo que estava querendo fazer rebelião, né? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele, né? Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Então Moisés convocou esse povo que estava querendo fazer rebelião, né? Para ir para o altar, né? Levantar incenso para ver quem que o Senhor ia aprovar, né?
sobre esse incenso e eles não quis subir. Que essa pessoa santificar, né, querer se arrepender, querer se converter, né, andar nos caminhos do Senhor, não tem perigo nenhuma pessoa subir para o altar de Deus para evangelizar, para pregar, né? Desde que a pessoa queira levar uma vida reta, uma vida que agrada a Deus, estudando as Escrituras, né, sendo humilde, sendo zeloso pelas coisas boas, né, zeloso pelos bens, né, e aborrecendo sempre o mal, né, ensinando o caminho certo. Glória a Deus. Versículo 13. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Então esse povo estava fazendo rebelião, estava questionando Moisés novamente. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, e nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Esse povo aqui que estava fazendo rebelião estava questionando Moisés, falando que estava recebendo mixaria, ó, que não estava recebendo herança, não estava recebendo campos, né? Que primeiro o povo quer ser abençoado, primeiro o povo quer ser bilionário para depois analisar se serve a Deus ou não. E isso é abominação a Deus, né? Porque a pessoa primeiro ela tem que estar suprida em todas as coisas para depois querer buscar a Deus. Mesmo assim não busca com fidelidade, não busca de todo o coração. Então Deus não se agrada desse tipo de pessoa, né? Que queira ser abençoado primeiro, bilionário, né? Ser dono quase da metade do mundo para depois pensar se buscar Deus de coração ou não, né? Então a gente tem que buscar Deus do jeito que tiver, do jeito que a pessoa tem que preocupar, né? Com a si mesma, ser salva, né? Ser guardada, para que o mal não toque, né? Para que os demônios não achem brecha, né? E vir causar doença nesse pessoal, né? Que fica com ignorância, com rebelião, né? Ó, e tornou de novo, né, eles aí, ó, pois não subiremos, né? Ficaram questionando Moisés, querendo só as bênçãos, né? E não queria subir para adorar a Deus, ó. Então Moisés se irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu perante o Senhor 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu. Tomaram, pois, cada um seu incensário, neles puseram fogo. Sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E finalmente eles conseguiram no final aqui, né, ir buscar Deus lá, apresentar, ver quem que seria, né, ungido do Senhor para abençoar o povo. Corá fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação, com um tumulto, né, porque estava querendo provocar a ira, né, não estava buscando a Deus de todo o coração, como Moisés tinha ensinado, né, tinha exortado, né. Ó, continuando. Corá fez se juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Apareceu para todo mundo, né, a glória do Senhor. E continuando, tem o título, ó, Os Rebeldes Castigados. No versículo 20, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Levantado, Deus mandou ficar distante, né, desse povo rebelde. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu.
para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Então, se a pessoa querer ficar misturada com os perversos, vai ser de igual modo, né, juntamente arrebatados nos pecados deles. Então, os perversos que têm que se arrepender e procurar se consertar com Deus, né? Passar a buscar a Deus, passar a demonstrar arrependimento com as suas boas obras, né? Para poder ser salvo. Glória a Deus. Porque é assim que o Senhor Jesus ensina, né? Pelos seus frutos conhecereis, né? Toda boa árvore, né? Então, por isso que o Senhor Jesus exorta cada um se arrepender, cada um se voltar para Deus, cada um se converter e andar nos caminhos do Senhor. Amém? Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão, né? Saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procede de mim mesma. Se morrer estes homens, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas o Senhor criar alguma coisa inaudita, né? Que significa maravilhosa. Uma coisa também terrível, né? Que Deus manifestando o seu poder, né? E a terra abrir a sua boca, eu estragar com todo o que é seu, e vivos descerem ao abismo. Moisés perdeu a paciência com esse povo teimoso. Continuando, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor, né? E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, a terra rachou, abriu-se a sua boca, né? E o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Olha que coisa terrível que aconteceu, esses camaradas que ficaram se rebeliando, né, contra o ungido profeta, né, Moisés. E Moisés era um grande profeta, né, que Deus levantou para resgatar o povo do Egito, resgatar o povo da escravidão, do sofrimento, né. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quando os incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, Deus se faça lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão, por sinal, os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou uns incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados, e os converteram, em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja, como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Vamos continuar com a leitura. E no versículo 41, novo tumulto e seu castigo. Então, mesmo o povo vendo as consequências terríveis que anda sofrendo, o povo não se converte. Eles viram a terra engolir aqueles camaradas que se rebelaram contra Moisés e Arão. Mesmo assim, o povo israelita não teve temor, diante de Deus. Provocaram um novo tumulto, e seu castigo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor.
Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a cumprirei, consumirei, né, num só momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Moisés não quis que esse povo perecesse, né? Mesmo tendo levantado contra Moisés e Arão, Moisés clamou ao Senhor com o rosto em terra, e, se prostraram, né? Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, né, como Moisés lhe ordenara, falara, né, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Então você que fica se rebelando, não queira praticar, não queira se arrepender, não queira se batizar, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem esse provérbio, tem esse ditado para todos nós. O que está no nosso alcance de fazer hoje, faça. Faça o quanto antes. A Bíblia também tem essa mensagem. O que vier em tuas mãos para fazer, façam. De bom grado, né? Agradando a Deus, não aos homens, né? Porque tudo é para o Senhor, tudo é para Ele. Tudo é para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui no versículo mais adiante. Uma revelação também maravilhosa. No mesmo livro aqui de Números, capítulo 33, e versículo 50, Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Esse lançar fora é não querer aprender o que eles praticam, né, as coisas erradas. Glória a Deus. Disse o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, né, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis diante de vós todos os moradores da terra, destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra, né, eu vou-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena, né, herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desaposartes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixastes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão, e na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer a eles? Então Deus manda separar desse povo rebelde, esse povo incrédulo, né? Como diz também lá no apóstolo Paulo nas cartas de Coríntios. Então Deus manda separar, não misturar, não querer aprender o que eles estão aprendendo, né?
as coisas imundas, as coisas impuras, né? As idolatrias, né? As avarezas, os egoísmos. Então, Deus quer que nós sejamos um povo santo, um povo que vive unido, um povo que vive convertido, agradando a Deus. Amém? Glória a Deus. E nós só conseguimos agradar a Deus nós guardando essa palavra dele no nosso coração. Porque é andando com a palavra de Deus no coração que nós vamos conseguir ter o nosso caminho iluminado. Nós vamos conseguir ter o discernimento do que convém fazer, do que está certo, do que está errado. E Deus vai estar abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que recebeu essa mensagem aí, ó, com amor e carinho para ser abençoado, Deus abençoe poderosamente, concedendo o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Faça um esforço para vir frequentar essa igreja maravilhosa, esse ministério que Deus levantou aqui em Altinho, município de Coromandel. Glória a Deus, igreja sobrenatural do poder de Deus. Se tu uma benção. Então é conhecendo a palavra de Deus que nós nos fortalece, que nós conseguimos, né, agradar a Deus, né, temendo a Deus, desviando dos caminhos tortuosos, seguindo sempre o caminho estreito, o caminho da salvação. É o caminho estreito que conduz à vida eterna, à salvação. O Senhor Jesus deixou ensinando a nós outros. Amém? Glória a Deus. Continuando no livro aqui de Deuteronômio, capítulo 23. Pessoas excluídas das Assembleias Santas. O que é a Assembleia Santa? É o lugar do culto verdadeiro, o lugar que Deus escolheu para nós glorificar a Deus. Amém? Nós que já padecemos, né? Já identificamos que nós sozinhos sem Deus não é nada. Nós temos que estar buscando a Deus, conhecer para ser salvo. Amém? Então tem aqui no versículo, versículo 1. Aquele quem foi trilhado dos testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. O que significa isso, né? É as pessoas que não param de pecar, as pessoas que não se arrependem, que está sempre cometendo coisa abominável ao Senhor. Porque, continuando, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. O que significa bastardo? Pessoas, né, que não estão nem aí com Deus, não quer glorificar a Deus, não quer conhecer a Deus. Então a Bíblia chama de bastardo, né? Se é bastardo, não tem como estar sendo filho, né? Não tem como estar recebendo as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Então necessita de arrependimento, né? Necessita de a pessoa querer remover o antigo eu para estabelecer o novo, né? O novo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Olha que coisa terrível, né? Para quem não aceita disciplina, para quem não aceita, né, o conhecimento bíblico, né? Para quem não aceita a glória de Deus, né? Não queira glorificar a Deus. Né? Nenhum bastardo entrará na Assembleia de Deus, na casa de Deus. Né? Nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Que coisa perigosa para as pessoas que queiram ficar negligenciando, né? Muitos ficam esperando o tempo certo para ir na casa de Deus, achando assim, meu tempo não chegou. O tempo chegou, está sempre presente, as oportunidades estão sempre presentes, dia após dia. Dia após dia tem que estar buscando a Deus, tem que estar servindo a Deus. Glória a Deus. Nenhum anomita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque Deus conhece a mente de todo mundo, Deus sabe as pessoas que não se arrependem, né? Então não tem como haver salvação. É onde que em Provérbios diz que o inferno nunca se farta, né? Porque Deus conhece o coração das pessoas, sabe que ela não vai se converter, é onde que está indo para o inferno. E muitas pessoas com tudo isso, sabendo que o inferno está cheio de gente, né? Sempre tem gente indo para lá, não se arrepende de querer se consertar com Deus. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho, né, quando saítes do Egito.
porque alugaram contra ti Balaão, né, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Aí o povo, em vez de se arrepender, né, passar a abençoar a obra de Deus, passar a abençoar os profetas, né, abençoar os discípulos de Jesus, eles querem lugar é os feiticeiros para amaldiçoar o povo de Deus, maldição que não pega, né? Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição. Então Deus tem todo o poder para converter, né, qualquer maldição em bênção, para abençoar os seus filhos, né? Glória a Deus. Porquanto o Senhor teu Deus te amava, não lhes procurarás nem paz, nem bens, nem bem em todos os teus dias, né? Para sempre. Qual a tradução disso, né? Disse aqui, ó, porque nós sempre temos que estar pregando a palavra e a palavra vai ofender quem está no pecado, quem está nas trevas, né? A palavra vai bater, né? Quem está nas trevas, quem está no pecado. E vai ter resposta, né? Porque essas pessoas que não querem abandonar o pecado, certamente vai estar vindo perseguir quem está pregando a verdade. Vai estar querendo calar quem está mostrando a verdade, quem está mostrando os fatos, quem está mostrando o poder de Deus, né? O poder da palavra. Glória a Deus. Então saia do pecado, abandona o erro, queira se consertar com Deus, né? Queira procurar a paz que só o Senhor Jesus dá. Amém? Não aborrecerás o edomita, né? Pois é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro fostes na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terra, na terceira geração, cada um deles, né, entrará na Assembleia do Senhor. Isso significa quando a pessoa aceita, né, o Senhor Jesus, se arrepende, né, tem o coração humilde, né, teme a Deus, né, ela vai ter paz, ela vai ter uma vida útil, né, ela vai ter felicidade no lar, vivendo, levando a sua vida em temor a Deus, em temor ao Senhor, Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Então você que ficou até no final, se não tiver entendido essa mensagem, faça uma oração, né? E vamos fazer também aqui agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abra os olhos, Senhor, dessas pessoas que acompanharam até que no final, Senhor, a mensagem que o Senhor manda pregar, que o Senhor manda evangelizar. Abra os olhos, dê visão espiritual, Senhor. Dê visão do Teu amor, Senhor, para que nenhum se perca, nenhum se pereça, Senhor. Então ilumine, Senhor, os olhos dessas pessoas para enxergar a Tua palavra, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Diga nos comentários aí, eu recebo essa oração em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. E seja abençoado poderosamente em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Curte, comente, compartilhe. Fique à vontade. Faz a palavra de Deus ser semeada a toda criatura, para que quem se converter, se arrepender, né, se batizar, será salvo. Amém? Glória a Deus. Fique na paz a todos.